Você já teve a sensação de que a vida ficou pesada demais? Como se cada dia fosse uma batalha sem fim? Talvez você conheça de perto essa luta silenciosa que tenta roubar sua esperança. Mas existe uma verdade que atravessa gerações. Deus não desiste de você. Ainda que o mundo inteiro diga que acabou, Ele diz que ainda há um caminho. Ainda que as circunstâncias gritem derrota, Ele sussurra vitória. A Bíblia declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Essa promessa não envelheceu, não perdeu validade. Ela é viva hoje e pode transformar sua história agora. Talvez você pense que está sozinho, mas o Senhor jamais abandona os que confiam nele. Ele está presente mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, tudo parecia perdido. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente, um mar intransponível. Mas Deus abriu um caminho onde não existia saída. E aquele povo atravessou em terra seca. O impossível se transformou em milagre diante de seus olhos. O mesmo Deus que abriu o mar é o que abre caminhos para você hoje. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. E sua mão ainda se move a favor dos que confiam nele. Talvez sua vida pareça um deserto, dias áridos, sem sinais de esperança. Mas até no deserto Deus faz brotar mananciais de água viva. Foi assim com Israel. No meio do nada, o Senhor fez cair maná do céu. E a cada manhã havia provisão fresca para sustentá-los. Isso nos mostra que não importa o quão vazio pareça o seu amanhã. Deus tem cuidado dos detalhes. Ele prepara exatamente o que você precisa para não desistir. E é nesse cuidado que você pode descansar hoje. Mesmo que a noite seja longa, a manhã sempre chega. E com ela, a esperança é renovada. Se hoje você se sente cansado, lembre-se, até os jovens se cansam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40:31 diz que eles correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essa promessa é para você, aqui e agora. Não importa a idade, não importa a fase, Ele renova quem confia. E talvez você esteja se perguntando, mas como renovar? A resposta não está em você mesmo, mas em quem habita em você. O Espírito Santo é quem sopra a vida onde há desânimo. E esse sopro pode transformar o que parecia acabado. Assim como no vale de ossos secos, em Ezequiel 37. Tudo parecia morto, mas uma palavra de Deus trouxe vida de volta. O mesmo pode acontecer com você. Seu futuro não está enterrado, está guardado em Deus. E Ele é poderoso para ressuscitar até o que parecia perdido. Mas essa é apenas a primeira parte do que Deus deseja falar ao seu coração. Porque existem ainda mais promessas que precisam ser lembradas. E cada uma delas pode reacender sua esperança de maneira sobrenatural. Você já percebeu que os maiores homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram momentos de fraqueza? Eles não eram super-heróis intocáveis. Eram pessoas comuns, mas que escolheram acreditar quando tudo parecia perdido. Olhe para Elias, por exemplo. Depois de vencer os profetas de Baal, ele fugiu com medo e desejou morrer. Disse a Deus que já não aguentava mais. Mas o Senhor não o abandonou na sua dor. Enviou um anjo para alimentá-lo e restaurar suas forças. E com esse sustento, Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus. O que aprendemos aqui é simples, mas profundo. Deus não nos julga pelo cansaço. Ele nos sustenta no meio da exaustão. Talvez você esteja como Elias, deitado embaixo de uma árvore, cansado da caminhada. Mas hoje, o Espírito Santo coloca pão e água diante de você e diz: levanta-te e come, porque ainda há caminho pela frente. Outro exemplo é Jonas. Chamado para pregar em Nínive, tentou fugir da missão. No fundo do mar, dentro de um grande peixe, ele clamou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Mesmo ali, Deus ouviu a sua oração, porque não existe lugar tão profundo que o braço de Deus não alcance. Talvez você ache que foi longe demais, que não tem mais volta para os erros do passado, mas o Senhor é especialista em dar novas chances.
Jonas saiu daquele peixe com uma nova oportunidade, e quando obedeceu, viu uma cidade inteira se voltar para Deus. Isso nos mostra que ainda há propósito mesmo depois das quedas. Agora pense em Davi, um jovem pastor, desprezado até pela própria família, mas escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi enfrentou gigantes, guerras e perseguições. Em muitos salmos, ele expressa sua dor e angústia, mas sempre terminava declarando confiança no Senhor. Isso é fé em ação. Não é negar a dor, mas escolher confiar apesar dela. E é essa confiança que transforma lágrimas em força. Assim também você pode se levantar, não porque tem todas as respostas, mas porque sabe que Deus está ao seu lado em cada batalha. O apóstolo Paulo também conheceu a dor de perto. Foi perseguido, preso e até apedrejado, mas declarou com ousadia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não disse que não sofreu, ele disse que não desistiu. E essa é a marca dos que vencem, permanecem até o fim. Você não precisa ser perfeito para continuar. Precisa apenas confiar que Deus é fiel para sustentar os seus passos e acreditar que a história ainda não acabou. E assim como Paulo, você também poderá dizer um dia: eu guardei a fé. E esse será o maior testemunho da sua vida. Mas essa jornada de fé ainda tem mais exemplos e lições. E cada história bíblica nos mostra que desistir nunca foi opção, porque com Deus sempre existe um novo começo. Você já se perguntou por que Deus demora para cumprir algumas promessas? Às vezes parece que ele esqueceu do que disse. Mas a verdade é que cada promessa tem um tempo certo para acontecer. Abraão esperou décadas para ver o filho da promessa. Ele tinha a promessa, mas não tinha o cumprimento imediato. E nesse tempo de espera, sua fé foi provada. Mas em Romanos está escrito que Abraão não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, fortaleceu-se na fé, dando glória ao Senhor, porque sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Esse é o segredo da espera: confiar na fidelidade de Deus. Não se trata de quanto tempo passa, mas de quem prometeu. Se foi Deus quem falou, você pode descansar. José também é um exemplo de espera. Recebeu sonhos grandiosos ainda jovem. Mas antes de chegar ao palácio, passou pela prisão e pelo esquecimento. Talvez ele tenha pensado em desistir, mas cada etapa era parte do plano de Deus. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. Assim também acontece na sua vida. Talvez você esteja em uma fase de silêncio ou até de injustiça, mas nada disso cancela o propósito de Deus para você. O salmista declarou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Isso significa que a espera nunca é em vão. No tempo perfeito, Deus se move em nosso favor. A espera é o campo onde a fé cresce. É nela que aprendemos a confiar, mesmo sem ver nada. E é nela que o coração se torna mais forte para receber o que Deus preparou. Sara riu quando ouviu que teria um filho na velhice. Mas mesmo diante da incredulidade, Deus cumpriu sua palavra, porque o cumprimento da promessa não depende da lógica humana. E quando Isaque nasceu, todos puderam ver que o impossível havia acontecido. Assim também será na sua vida. O milagre que Deus fará será inegável. Enquanto você espera, não desanime. Use esse tempo para crescer na presença de Deus. A espera não é perda, é preparo. Quem planta uma semente não vê fruto no mesmo dia, mas confia que a terra está trabalhando em silêncio. Da mesma forma, Deus trabalha naquilo que você ainda não vê. E quando o tempo certo chegar, nada poderá impedir o cumprimento da promessa. Nem a idade, nem as circunstâncias, nem os inimigos. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Talvez hoje você esteja no meio da espera, e seu coração clama por respostas. Mas o Senhor diz: ainda por um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Por isso permaneça firme. A promessa não morreu, ela apenas amadurece no tempo de Deus. E quando se cumprir, você entenderá que cada detalhe valeu a pena.
E ainda existem exemplos de pessoas que, mesmo em meio à dor, escolheram esperar. E quando esperaram, viram a mão de Deus agir de forma sobrenatural. E é sobre isso que vamos continuar falando na próxima parte. Agora vamos olhar para Débora, a profetisa e juíza de Israel. Ela não tinha poder militar, nem riqueza, mas confiava totalmente em Deus. E por sua fé, guiou um povo inteiro à vitória sobre seus inimigos. Cada decisão de Débora vinha da confiança na direção do Senhor. Ela provou que coragem e obediência caminham juntas, e que Deus age através daqueles que se rendem ao seu plano. Davi, ainda jovem pastor, também enfrentou grandes desafios. Desprezado pelos seus irmãos e perseguido por Saul, ele não desistiu. Cada batalha foi um preparo para o que Deus já havia prometido. O salmista nos lembra que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo no vale da sombra da morte, há proteção e cuidado divino. E é nesse cuidado que a promessa se cumpre, mesmo que você não veja agora. Talvez hoje você enfrente um gigante em sua vida. Pareça impossível vencê-lo com suas próprias forças. Mas o mesmo Deus que deu coragem a Davi, dará a você também. Enquanto espera, não se esqueça. Pequenos passos de fé importam. Cada oração, cada ato de confiança, cada momento de entrega conta. Deus usa até os gestos mais simples para preparar grandes milagres. Esther é outro exemplo de confiança no tempo certo de Deus. Arriscou sua vida para salvar seu povo e se tornou instrumento de libertação. Não se apresse, não desanime, não se compare. O tempo de Deus é perfeito e Ele conhece cada detalhe da sua vida. E quando Ele agir, tudo se encaixará exatamente como prometido. Você já percebeu que a fé se fortalece na espera? Não na ausência de dificuldades, mas na certeza de que Deus é fiel. E mesmo quando tudo parece perdido, Ele é especialista em milagres. Então, mesmo que seu caminho pareça silencioso ou deserto, lembre-se que Deus trabalha nos bastidores da sua vida. E cada momento de espera prepara o terreno para bênçãos que você ainda não viu.